Tudo começou na Suíça, com uma área de terra agrícola exuberante, e se tornou uma dinastia que dominou o sudeste da Europa por séculos. A ascensão dos Habsburgos ao poder na Alta Idade Média e seu declínio até a extinção é uma das histórias mais fascinantes da história europeia. Eles sobreviveram a sangrentas guerras religiosas, alcoolismo e loucura, mas é possível que a obsessão da família com a pureza do sangue seja o que finalmente causou sua queda. Bem-vindo à loucura medieval. Nascimento. O primeiro Habsburgo que conhecemos aparece no final do século X em Suábia do Sul, na época conhecida como Norte da Suíça e Alsácia. Por volta do ano 1000, o conde Radbot de Klettgård, provavelmente filho de um nobre germânico, fundou o castelo Habsburgo, tornando-o a sede da família. Conta a lenda que Radbot, ao procurar seu falcão favorito perdido, encontrou um afloramento rochoso, considerado por ele um ótimo local defensivo para construir uma fortaleza. O nome Habsburgo origina-se das palavras Hab, falcão, e Burg, castelo. Foi assim que a família supostamente recebeu seu nome. No início, os Habsburgos pouco usavam o nome, referindo-se a si mesmos como condes de Alsácia. A Suíça era uma área de terra agrícola, fértil e produtiva para os Habsburgos, então eles não precisavam taxar muito seus inquilinos em sua ascensão ao poder. No início do século XIII, a abertura do Passo Gotthard estabeleceu uma rota sobre os Alpes para o norte da Itália, permitindo o comércio de grandes quantidades de produtos. Nos séculos seguintes, a maioria das famílias nobres interligadas por casamentos começou a falecer, e por meio de um antigo rito, os Habsburgos herdaram suas terras. Quando chegamos ao século XI, foi o neto de Radbot, Otto II, que foi o primeiro a adotar o nome do castelo como seu, e ele se tornou o conde de Habsburgo. No século XII, os Habsburgos se aliaram aos Hohenstauffens, governantes do Ducado de Suábia, e frequentemente eram incluídos no Tribunal Imperial, possibilitando sua ascensão ao poder. Em 1250, com a morte do Sacro Imperador Romano, Frederico II iniciou-se o Grande Interregno, um período de conflito sobre a legítima sucessão ao trono. O criador? Rudolf de Habsburgo foi entregue ao seu tio como escudeiro aos 14 anos e treinado como cavaleiro. Quando seu pai, o conde Alberto IV, morreu em 1239, Rudolf herdou suas grandes propriedades e títulos. Através de seu casamento com uma herdeira Hohenberg, ele aumentou suas terras e posses. Com a desintegração do Ducado de Suábia, ele adquiriu terras por todo o sudoeste da Alemanha, tornando-se extremamente poderoso. Com o trono vago, Rudolf tornou-se um concorrente na busca por um novo imperador. Ter o ex-governante Frederico II como seu padrinho significava que ele podia se candidatar ao cargo. Havia outros candidatos, principalmente o rei Ottokar II da Boêmia, mas ser parente de todos os membros do Conselho Eleitoral tem suas vantagens. E Rudolf foi eleito rei Rudolf I da Alemanha e coroado na Catedral de Aachen em 1273. Levou 5 gerações desde os humildes começos de Radbot para Habsburgo ser eleito rei dos alemães. Rudolf era descrito como corajoso, inteligente e forte, mas também, segundo ele próprio, um guerreiro insaciável. Agora, ele tinha seus olhos postos na Áustria. Ottokar tomou o reino após a morte do último duque de Battenberg, mas Rudolf o queria e derrotou e matou o rei da Boêmia em 1278 na Batalha de Marchfield. Rudolf concedeu o ducado da Áustria a seus filhos Albert I e Rudolf II, iniciando a Casa de Habsburgo da Áustria. Seus descendentes tomaram o Tirol no século XIV e se tornaram imperadores romanos sagrados no meio do século XV. A prole. A procriação era fundamental para os Habsburgos se casarem com o máximo de famílias nobres europeias possível. Os homens Habsburgos eram esperados para terem muitos filhos, pois isso resultava em mais casamentos e conexões.
Os medievais acreditavam que o útero feminino precisava de muita lubrificação para evitar que murchasse. A fertilidade e a produção de herdeiros masculinos também eram vistas como ligadas à piedade, resultando em grande devoção à Igreja Católica. Na Idade Média, metade das dinastias nobres e reais morria a cada século por falta de herdeiros masculinos, mas os Habsburgos eram excepcionais em ter filhos. Durante os séculos XIII e XIV, a maioria dos governantes na Áustria tentava por volta de uma dúzia, mas no século XVIII, monarcas, como a Imperatriz Maria Teresa, visavam números em torno de 16. Rudolf I da Alemanha teve 10 filhos com sua primeira esposa, Gertrude de Hohenberg. Ele tentou ter mais com sua segunda esposa, I Sabela de Borgonha, que tinha apenas 14 anos quando se casaram em 1284, enquanto ele tinha 66. Esse casamento, além da própria Isabela, permaneceu sem filhos. O filho de Rudolf, Albert I, se saiu melhor. Ele se casou com Elizabeth, filha do conde Menhard de Tirol, e teve 12 filhos. Mais tarde, um Habsburgo faria de tudo para garantir que teria um herdeiro masculino. A princesa Elizabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel se casou com o futuro imperador romano-germânico Carlos VI da monarquia austríaca dos Habsburgo. Antes de seu casamento, em 1708, Elizabeth, de 17 anos, famosa por sua beleza, foi submetida a um exame ginecológico por um médico e um padre para provar sua fertilidade. Ela foi pressionada a gerar um herdeiro homem e recebeu grande quantidade de álcool para aumentar sua fertilidade. Isso resultou em seu rosto tendo um tom rosado constante. Um menino nasceu 8 anos depois, mas ele morreu com apenas 7 meses de idade. Quando Elizabeth engravidou novamente, seu marido decorou o quarto dela com imagens eróticas, esperando que o bebê fosse um menino. Como era de se esperar, isso não funcionou. Os médicos da corte agora usavam métodos ainda mais estranhos para tentar ajudar a fertilidade de Elizabeth. Foi prescrita a ela uma dieta tão rica que a outrora bela Lily White se tornou uma alcoólatra obesa. Tão gorda que não conseguia andar, tinha problemas respiratórios e precisava de uma máquina especial para acomodá-la em cadeiras. Dos 4 filhos que teve, apenas Maria Teresa chegou à idade adulta, tornando-se imperatriz do Sacro Império Romano e governante dos domínios Habsburgo a partir de 1740. O plano. Durante séculos, casamentos entre membros de famílias governantes e filhos nascidos entre primos, tios e sobrinhas permitiram que os Habsburgos governassem um império onde o sol nunca se punha. Mas foi essa obsessão em tentar casar apenas com famílias consideradas dignas, muitas vezes incluindo membros dos Habsburgos, que provavelmente provocou a queda da dinastia no final. A linha espanhola dos Habsburgos começou no século XV, quando Filipe I da Borgonha, um estado que incluía partes de Luxemburgo, França, Holanda e Bélgica, casou-se com Joana da Castela em 1496. Joana era herdeira do trono espanhol. Os Habsburgos, cientes de que ascenderam ao trono pelo casamento, sabiam que poderiam perdê-lo facilmente da mesma forma. Eles estavam determinados a manter a monarquia na Espanha e começaram a buscar cônjuges reais adequados dentro da própria família. No século XVII, sob o último governante Habsburgo do Império Espanhol, Carlos II, os trágicos efeitos do cruzamento consanguíneo eram evidentes em defeitos congênitos. Carlos sempre foi uma criança doente desde que nasceu. Quando se tornou rei, aos 4 anos, ainda amamentava e sofria de epilepsia e raquitismo. Quando ele tinha 25 anos, o rei Carlos foi descrito por Francesco Nicolini, um diplomata eclesiástico português, como citação, baixo ao invés de alto, não mal formado, feio. De rosto, ele tem um pescoço longo, um rosto longo que se curva para dentro. O lábio inferior típico da Casa da Áustria, ele não consegue endireitar seu corpo. Em vez disso, quando ele caminha, ele se enrola contra uma parede, uma mesa ou algo do tipo. Seu corpo é tão fraco quanto sua mente. Ocasionalmente, ele mostra alguma inteligência, memória ou vivacidade, mas não agora. Em geral, ele tem um comportamento lento e indiferente. Desajeitado e indolente, parecendo estupefato, pode-se fazer o que quiser com ele, pois ele não tem vontade própria.
A imagem de saúde viril esperada de um governante não condiz com a de Carlos. Seus pais eram Filipe IV e Mariane da Áustria, e eles eram tio e sobrinha. Mas devido à prevalência de consanguinidade, com um membro da família se casando com outro por tantas gerações, eles poderiam muito bem ter sido irmão e irmã. Consequências. A deformidade facial sofrida por Carlos II ficou conhecida como mandíbula de Habsburgo ou queixo de Habsburgo e foi passada pela linha espanhola, ganhando impulso e piorando com o tempo. Um geneticista moderno apontou que, quando uma pessoa nasce, recebe duas versões de cada gene, uma do pai e uma da mãe. Um gene dominante virá para a frente e mascarará um gene recessivo, mas no caso do excessivo casamento consanguíneo dos Habsburgos, a mandíbula proeminente era provavelmente uma característica recessiva que veio à tona, porque cada criança nascida estava herdando dois pares igualmente defeituosos. A proporção de parentesco sanguíneo para Filipe I era de apenas 0,025, mas quando Carlos II nasceu, ela havia subido para 0,25. Isso significava que um quarto dos genes que ele herdou de cada pai eram idênticos. Entre 1450 e 1661, a maioria dos 11 casamentos de monarcas espanhóis envolvia algum grau de parentesco. A progressão da deformidade facial pode ser facilmente observada, comparando retratos dos Habsburgos a partir de Filipe I de Castela, o primeiro monarca Habsburgo da Espanha, conhecido como Hansen. Ao longo dos séculos até o reinado de Carlos II, iniciado em 1665, ele era, citando, tão incapacitado que sua fala e capacidade de mastigar alimentos foram prejudicadas. A saúde de Carlos II era tão ruim que acredita-se ter levado ao fim dos Habsburgos. Ainda se debate se sua incapacidade de produzir um herdeiro se deveu à endogamia crônica. Seu relatório de autópsia concluiu que seu coração era do tamanho de um grão de pimenta, pulmões corroídos, intestinos podres e gangrenados, e um único testículo preto como carvão. Rei do mundo. O casamento de Filipe, o Belo, com a rainha Joana de Castela, expandiu ainda mais o Império Habsburgo. Suas terras além-mar englobavam o norte de Taiwan, as Filipinas, Guam, postos na África Ocidental, China, Índia e grande parte do Novo Mundo. Seu filho, o imperador Carlos V, governou seus reinos na Europa e domínios em outros 3 continentes, tornando-se o primeiro monarca mundial. Nenhuma dinastia europeia parecia capaz de conter o domínio dos Habsburgos. Desde a Idade Média até a Era Moderna, a Casa de Habsburgo produziu condes, duques, arquiduques, grandes príncipes da Transilvânia, imperadores, imperatrizes e reis da Hungria, Espanha, Croácia, Portugal, Boêmia, Inglaterra e México. Embora sua luta pela dominação mundial e preservação da linhagem através de casamentos consanguíneos possa ter causado sua própria queda no final. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se está gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Espero que você tenha uma ótima semana.